O Congresso, você sabe, está em recesso, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou uma reunião com líderes partidários para debater os vetos presidenciais. A gente chama o repórter André Anelli. André, boa noite para você, bem-vindo. Quando teremos esse encontro? Segunda-feira da semana que vem, viu, Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Apesar de Arthur Lira ter sido atendido pelo governo federal com as nomeações na Caixa Econômica Federal, isso inclusive a gente vai destacar daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan, o presidente da Câmara dos Deputados agendou então para o próximo dia 29, segunda-feira da semana que vem, uma reunião com líderes partidários para analisar o veto presidencial de 5 bilhões e 600 milhões de reais nas emendas de comissão, as chamadas RP8. Lira não teve outra alternativa a não ser marcar então essa reunião com líderes por conta da insatisfação generalizada que tomou conta do Congresso Nacional depois que foi anunciada a decisão de cortar a verba destinada aos parlamentares. O presidente da Câmara já tem conversado com algumas lideranças por telefone, mas quer que a decisão de derrubar ou não o veto seja tomada na reunião presencial. Conforme a gente antecipou depois da sanção do orçamento no início da semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, prometeu apresentar uma solução para esse corte das emendas antes da primeira sessão do Congresso, logo depois de encerrado o atual recesso parlamentar. Até o momento, o governo federal ainda não deu indicações e nem detalhes sobre qual vai ser essa alternativa apresentada futuramente pela ministra. Com a manutenção do fundão eleitoral em 4 bilhões e 900 milhões de reais, isso que também aconteceu durante então a sanção do orçamento anual, o governo avalia que pelo menos evitou uma outra possível derrubada de veto, já que pelo menos 10% dos deputados vão se envolver diretamente na campanha eleitoral deste ano para os municípios e teriam interesse também direto na verba que vai ser utilizada então pelas campanhas. Tiago. É isso, André Anelli trazendo esses bastidores. Então a reunião na próxima segunda-feira, você volta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan e já passando a palavra direto para os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios e também a nossa Dora Kramer. Dora, boa noite para você. Essa história vai tomando uma proporção, imagina a volta do recesso, né? Bem-vinda. Já a Dora complementa e eu passo então a palavra para o Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite para você. E é o que eu vinha falando, né? Essa história vai tomando uma proporção muito grande. Então essa reunião com os líderes que está marcada para a próxima segunda-feira. Bem-vindo. Muito boa noite, Thiago Berrache, boa noite, Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. O ano começa tenso porque justamente nessa relação entre Congresso e Executivo há muito o que se decidir. Já no recesso a gente teve a questão da MP, da desoneração da folha de pagamento, que criou ali um desconforto entre os líderes partidários, o presidente do Congresso e o ministro da Fazenda e o presidente Lula. A gente viu bem a reunião que gerou, inclusive, a volta atrás, o passo atrás que deu o governo em relação à MP. E agora, voltando o Congresso do recesso, já esse primeiro compromisso, o de reunir os líderes para decidir quais são os vetos que o Congresso não vai abrir mão e que serão derrubados e quais aqueles que podem ser objeto de negociação com o governo federal, ou seja, a manutenção dos vetos do presidente. O ponto mais sensível de todos esses vetos é justamente esse, o das emendas parlamentares, 5,6 bilhões de reais que mexem diretamente com os interesses desses parlamentares. Vamos nos lembrar que em 2024 nós temos eleições municipais e parte dessas emendas seriam, claro, utilizadas para agradar as bases eleitorais onde as eleições vão se dar. Questão sensível que certamente vai ser o ponto-chave desta reunião de líderes. Agora sim, Dora Kramer, boa noite para você. A gente fala sobre essa reunião prevista para a próxima segunda-feira e é uma situação que vai tomando uma dimensão muito grande, não é, Dora? Boa noite. Pois é, boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, eu estava lembrando, nessa volta do recesso, eu estava lembrando de um filme chamado Amargo Regresso, tá? Então vai ser uma coisa mais ou menos, a previsão é essa, todo mundo está prevendo, inclusive líderes e também deputados, senadores, dizem que vai ser um ano
bem difícil, bem mais difícil que o primeiro ano de governo. Nessa reunião de segunda-feira, o assunto não são só os vetos, esse é um assunto muito sensível para os deputados, mas há outros também. Há acordos não cumpridos, e os deputados reclamam muito disso, acordos não cumpridos do ano passado. Há a questão da ação contra o deputado Carlos Jordi, isso vai ser tratado. Há também a MP da desoneração. Gente, até anotei, sim, tem a questão dos evangélicos, aquela questão do corte, da volta da cobrança, da remuneração de pastores, enfim, tem uma série de assuntos num ambiente que ele já vai estar, digamos assim, contaminado por questões como eleição municipal, não é? Porque os componentes da base do governo vão disputar eleições, então não vai haver nenhuma boa vontade de criar facilidades para o governo. Vai haver também, um ano que vai estar em disputa já os comandos da Câmara e do Senado, que em fevereiro, esse ano todo, vai ser permeado por isso. Então, há uma série de dificuldades, também há uma reclamação quanto à articulação política, o Centrão fazendo carga contra o ministro Alexandre Padilha. E por quê? Porque eles querem uma pessoa deles, tal como era no governo Bolsonaro, mas essa entrega não vão obter, até porque o que sai dali da articulação política é por ordem do presidente Lula. Então, só por esse cardápio que eu passei aí, você já vê que vai ter uma série de coisas nessa primeira reunião, e pelo tom dela, a gente vai ver, vai poder observar os primeiros acordes da sinfonia do ano de 24, as relações entre o governo e o Congresso, se essa sinfonia vai ser mais afinada ou mais desafinada.